A realidade do ponto de vista fantástico seria assim, como você deve tentar trabalhar em suas histórias, sejam elas escritas ou sejam elas quadrinhos, mas como você tem que tentar trabalhar com que os elementos fantásticos não soem fantásticos demais, mentirosos demais, sabe? Tanto para você não fugir naquele conceito Deus Ex Machina, mas até para coisas um pouco menores, de tipo assim, de o dia a dia fazer sentido, de uma pessoa agir como uma pessoa, sabe? Ou de como um cidadão de uma cidade agir como um cidadão de uma cidade, e não como um sujeito pré-programado para só fazer com que o protagonista ande, sabe? Não só como É, é a, NPC, mas como é a pessoa. desculpa, né? É a desculpa. Então, isso é um negócio que muita gente tem dificuldade e que quando você vai ver às vezes a história de alguém, passa a impressão de que todos os personagens lá não estão passando nenhum perigo para o protagonista ou para o grupo de protagonistas, porque eles nunca vão conseguir fazer alguma coisa mesmo, sabe? Nem passa perigo, nem é convincente. Todos estão a serviço do protagonista e só. E isso é um sentimento ruim para passar. O ideal é que você passe o sentimento de que aquilo é um mundo crível, que as ações dentro daquele mundo têm consequências, sejam boas, sejam ruins, e que as pessoas vão reagir como pessoas, sabe? Dentro daquele contexto. Assim, a gente podia começar falando sobre os conceitos de fantasia. A gente, hoje, assim, os mais comuns que a gente vê são a fantasia épica, né? O que é fantasia épica? Aquela coisa de capa e espada, que pode ser meio Star Wars, ou pode ser meio Senhor dos Anéis, que, na verdade, o herói, os aventureiros, eles estão em uma missão de salvar o mundo. Uma fantasia científica, no qual, na verdade, a gente está passando por uma revolução de tecnologia. Ou então uma coisa interplanetária, né? Não, mas o Nave Star Wars espacial. também é interplanetário, mas ele seria mais épico do que interplanetário, porque a tecnologia lá não é rebuscada, não serve como desculpa. Enquanto nossa fantasia científica, o que é que acontece? Aquela mudança na ciência, aquelas novas coisas na ciência trouxeram novas dificuldades, e o que faz com que o que seja explorado seja, na verdade, a mudança de paradigma que aquilo trouxe, sabe? E a fantasia contemporânea, que a fantasia contemporânea, ela não precisa ser fantástica em nenhum sentido, ela não precisa ter mágica, não precisa ter nada. Ela se trata, na verdade, de você jogar situações para personagens que vão reagir de formas que não são tão óbvias, sabe? Ou seja, que você está contando uma história. E isso pode se encaixar em coisas como Slice of Life, que não necessariamente vai procurar uma realidade muito grande dentro disso. Tipo, nem sempre todo mundo vai reagir de uma forma tão óbvia. Às vezes a fantasia está nas reações dessas pessoas, às vezes a fantasia está na forma que essas pessoas observam o contexto daquilo que está sendo contado. Então, assim, a fantasia em si é o que faz com que a gente seja capaz de contar histórias, porque todas essas histórias são inventadas. Mesmo quando a gente vai fazer uma novelização de uma história real, a gente tem que procurar, assim, contar uma história que seja atrativa. E essa história atrativa normalmente vai incluir muitas coisas que não foram como realmente aconteceram dentro da história real. Pronto, tem vários filmes, né? Baseados em fatos reais. E se você contar só o fato real, ninguém vai ficar impressionado com medo. Então, como ele falou... E isso se você tiver acesso ao que realmente pois aconteceu. Como ele falou, às vezes a fantasia é o exagero. E aí, como você vai contar? Por exemplo, a gente sabe que na história, sei lá, que Gengis Khan conquistou praticamente toda a Ásia. Mas como Gengis Khan conquistou toda a Ásia? A gente tem alguns fatos em específico, tipo, de como ele se tornou Khan, de como ele conquistou toda a Manchúria e tal, mas como isso vai acontecer? A gente não sabe o que é que ele falou, a gente não sabe, a gente até sabe com quem ele discutiu, mas não como foi discutido. E essa parte
existe um vazio, que esse vazio a gente completa através da novelização, da fantasia, quando a gente vai contar como história. E isso é que é o interessante. Agora sim, a gente pode simplesmente sair colocando qualquer elemento? Sim e não. Como assim? Eu posso botar na história de Gengis Khan, na verdade, que o cara era um mago. Ele era um guerreiro mago e tal. E que, na verdade, a história não consegue contar tudo, porque nunca foi capaz de descobrir o quão impressionante ele era. A gente só sabe dos feitos e a magia se perdeu há muito tempo. Eu posso contar uma história assim. Mas, ao mesmo tempo, se eu disser que Gengis Khan conquistou através dos aliens porque não tem explicação de como ele fez, também não necessariamente faz muito sentido, né? A gente tá com raiva do History Channel, gente. E ele, na verdade, conquistou com os aliens, botando magia, tudo mais, e que ele chegava num carro lá conquistando tudo. Cara, tenha calma. Uma mentira por vez. Por isso, uma mentira por vez. Assim, você quer introduzir um elemento, você tem que introduzir aos poucos, de forma a ficar convincente, que esse elemento ele não chame a atenção desnecessária, porque o importante é a sua história. Porque senão, toda vida que que você gera um problema dentro da sua história, o que é gerar um problema? Seria gerar uma situação de dificuldade para os personagens, você vai querer resolver introduzindo um elemento estranho. E toda vida que você introduz um elemento estranho a mais, que ele já está fora do que você já conhece do mundo, você está piorando o seu mundo, você está dando um conceito ruim para o seu mundo. Porque, por mais que seja fantasioso, tem que dar uma justificativa. Tem que ter uma justificativa dentro das regras que você estabeleceu para aquele mundo.